Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1141 do STF. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que sair episódio novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E não deixa de nos avaliar no Spotify, de curtir aí se você estiver ouvindo pelo YouTube e de compartilhar com aquele amigo que eventualmente tem interesse nesse tipo de conteúdo, compartilhar na sua rede social preferida que você está nos ouvindo, naquele grupo de WhatsApp. Enfim, ajuda a gente a levar esse projeto a mais lugares, fortalece muito, você não faz ideia. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje, que ele foi inserido na Constituição Federal e é um julgado importantíssimo. Foi aqui na ADI 7654 e nela o STF concedeu medida cautelar para manter a vigência das cotas raciais instituídas pela Lei 12.990 de 2014, cuja vigência legal encerraria em 10 de junho de 2024, até a análise do tema pelo Poder Legislativo. Então vamos lá. A Lei 12.990 de 2014 traz uma ação afirmativa com o objetivo de favorecer a inclusão de pessoas negras em cargos e empregos públicos brasileiros. Essa ação afirmativa, ela vem na modalidade cotas. O que isso significa? Significa que há uma reserva efetivamente de vagas em concursos públicos para esses candidatos negros. 20% das vagas dos concursos são reservados para candidatos negros. E aí, gente, essa reserva é aplicável no âmbito da administração pública federal, incluindo aqui autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União, e ela só vai ocorrer naqueles concursos que tenham no mínimo 3 vagas. Então, se tiver 3 vagas, uma já será reservada. E, claro, se houver cadastro de reserva, então 20% também do cadastro de reserva. Vamos lá. Um dos grandes traços das ações afirmativas, especialmente quando nós falamos da espécie de ação afirmativa que toma uma atitude mais concreta e mais forte, que são as cotas, nós temos como uma característica a temporariedade. Porque, veja só, é uma medida que, querendo ou não, e até pelo conceito, ela desiguala. E desiguala com o objetivo de desfazer uma desigualdade que existe, que vem aí de um passado muitas vezes distante. No caso aqui, nós temos uma situação de desigualdade que vem em virtude da escravidão e que coloca a população negra, via de regra, em uma situação de desigualdade. Aí vem a cota e ela diz, olha, nós reservamos aqui uma determinada quantidade de vagas que vai ser para essa população. Então, o que você está fazendo? Você está criando uma discriminação. E dá-se a isso o nome de discriminação positiva, porque é a discriminação que é feita com o objetivo de trazer aquela pessoa que estava em uma situação de notável desigualdade para uma situação de competitividade. Mas isso tem que ser algo temporário, isso não pode ser algo que vai ficar para sempre. Como algo temporário, é necessário que a cada determinada quantidade de tempo, essa medida seja reavaliada para verificar se ela já chegou naquela situação em que se almejava. Então, passou 10 anos, você verifica, e aí, como é que está? Está igual? Está melhor? Está pior? Não, está um pouco melhor. Então, o que vamos fazer daqui para frente? Vamos simplesmente prorrogar? Vamos melhorar aqui algum ponto que está errado, tem alguma ponta solta? Então, é assim, entendeu? Tem que ser assim. Então, até por isso, quando veio a Lei 12.990 de 2014, ela trouxe uma vigência temporária, uma vigência de 10 anos, então acabaria em 10 de junho de 2024. Qual o problema? O problema é que, de fato, essa ação afirmativa ainda não chegou no objetivo necessário. Eu acho que a maioria das pessoas vai concordar com essa afirmativa, mas
não houve uma discussão no Congresso sobre a renovação dessa ação afirmativa, nem que seja para dizer, não vai renovar. Não houve de forma suficiente, ao menos, essa discussão. E aí, o que o STF fez? Foi deferida aqui uma medida cautelar, e essa medida cautelar foi no sentido de que essa lei ela está renovada até que o Congresso efetivamente debata esse assunto. E aí veja só como é que constou. A fim de que o prazo nele constante seja entendido como marco temporal para a avaliação da eficácia da ação afirmativa, determinação de prorrogação e ou realinhamento e, caso atingido o objetivo da política, previsão de medidas para seu encerramento, ficando afastada a interpretação que extinga abruptamente as cotas raciais. Portanto, gente, não se chegou aqui com essa decisão a retirar o protagonismo do Congresso Nacional, porque sim, de fato, quem é contra cotas vai dizer que houve um silêncio eloquente do Congresso Nacional. Se não renovou é porque deveria acabar. Mas realmente a argumentação é forte no sentido de que, se for acabar, não dá para ser de uma forma abrupta. É necessário, no mínimo, prever quais serão as medidas de encerramento. Então, olha, não vai mais ter cotas, mas qual ação afirmativa ainda há consenso para que continue ocorrendo? Porque não necessariamente a ação afirmativa é cota. A ação afirmativa é gênero e a cota é espécie. Então, enfim, no mínimo é necessário que o Congresso Nacional determine o que vai acontecer daqui para frente. Enquanto não se chega no consenso no Congresso Nacional, isso aqui vai continuar valendo. Na hora que o Congresso Nacional trouxer uma solução efetiva e, por óbvio, né, de forma pensada, trazendo previsões de medidas e etc., aí tudo bem, a vontade do legislador vai ter que ser atendida. Então, como é que ficou o destaque? O STF concedeu medida cautelar para manter a vigência das cotas raciais instituídas pela Lei 12.990 de 2014, cuja vigência legal encerraria em 10 de junho de 2024, até a análise do tema pelo Poder Legislativo. O próximo julgado do dia também é importantíssimo e eu acho que foi o julgado na última década que frustrou mais gente. E vamos conversar sobre ele. Foi inserido na lei do FGTS, lei número 8036 de 90, destaque da seguinte forma: o FGTS, por ter uma função social a cumprir, está sujeito a critérios diferenciados do mercado financeiro em geral, de modo que o índice da inflação IPCA deve ser a referência mínima para a correção dos saldos dos depósitos realizados nas contas a ele vinculadas, a fim de garantir a manutenção do poder aquisitivo do trabalhador. Gente, que situação isso aqui do FGTS. Claro que virou até meme dizendo que fulaninho está mais triste do que advogado que entrou com a ação cota litis do FGTS, ou seja, com a ação para receber só um percentual ao final. Porque o que acontece aqui? Qual o problema? O FGTS, como nós sabemos, é um fundo no qual o empregador ele deposita parte do salário do empregado e esse empregado vai ter acesso, tanto em algumas situações excepcionais, cada vez menos excepcionais, mas ainda excepcionais, mas especialmente no momento em que ele eventualmente for demitido ou se aposentar. E aí, se trata, né, de uma prestação de 8% do valor do salário dele, todo mês fica depositado, e é uma segurança que ele tem no momento de uma necessidade que ele vai poder ter acesso a esse valor. Qual o problema? O problema é que esse valor é corrigido por uma taxa ínfima, que chega a ser ridícula, né, digamos assim, é TR mais 3, é a taxa referencial mais 3% ao ano. E a TR, eu trouxe aqui uma tabelinha no material escrito, ela chegou, por exemplo, a 0,1%. Então, muito, muito baixa. E aí, fora isso, né, fora essa correção de TR mais 3% ao ano, eventualmente, se houver lucro no fundo, é possível também repassar esse lucro, né, ou parte desse lucro, aos trabalhadores. E é isso que acaba ainda elevando um pouquinho essa rentabilidade, mas no final das contas ela é tão baixa que ela fica
na regra, não é abaixo do IPCA. Então, por exemplo, eu trouxe aqui de 2014 a 2023, ficou 6,42% abaixo do IPCA. E aí, gente, se a gente for pensar, não é, de uma forma fria, qualquer um que queira investir consegue facilmente, por besteira, um título que vai dar pelo menos IPCA mais 6. Esses dias eu peguei IPCA mais 8,5, isento de imposto de renda. Então, assim, qualquer investimento vai render mais do que isso aqui. Não é? A verdade é essa, porque na verdade aqui não está rendendo. Aqui está perdendo. Porque se não acompanhou nem o IPCA, quer dizer que a cada mês que passa o trabalhador está com aquele dinheiro depositado valendo menos. Triste, né? Para o trabalhador, com certeza. E aí muita gente viu isso e aí começou-se a pipocar um monte de ação pelo Brasil para pedir revisional da FGTS com base nesse argumento de que não podia render menos do que a inflação, de que era um absurdo o trabalhador ter que manter o dinheiro dele depositado, ser obrigação, né? Ele não pode tirar esse dinheiro para investir do jeito que ele quiser, fazer o que ele quiser, e esse dinheiro não está sequer mantendo o poder de compra, ele está perdendo. É um argumento fortíssimo, né? Fortíssimo mesmo. E aí muita gente entrou com essa ação. Eu mesmo entrei com essa ação para um amigo do meu pai que pelo menos uma vez por mês me pergunta: e aí, como é que tá? Deu certo? Vai dar certo? Vai sair? E aí não saiu, né? Infelizmente tem que dar a notícia a ele que não saiu. Mas aí esse é um lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda é que o fundo, o FGTS, ele tem uma função social também. Ele não é simplesmente um valor dos trabalhadores que está ali guardado. Esse valor ele é utilizado. Tanto é que eu disse que esse fundo tem lucro, né? Esse fundo tem lucro. E da onde é que vem esse lucro? Para onde é destinado esse fundo prioritariamente? Esse fundo é destinado à habitação. Então, eu sempre pensava, quando eu via simulação de empréstimo habitacional, e eu via que as taxas eram menores do que de qualquer outro tipo de financiamento, e muitas vezes chegou a estar ali bem pertinho da Selic, ou até abaixo em algum momento da história. Então, isso nunca tinha fechado essa conta na minha cabeça. Antigamente eu pensava, como é que pode uma taxa do financiamento imobiliário ser tão abaixo das outras, muitas vezes ser uma taxa ali que está pouco acima da Selic. Como é que ganha dinheiro aqui? De onde é que vem esse dinheiro? E a charada está aqui no FGTS. É o FGTS, é esse dinheiro que está lá depositado, que permite que o acesso ao crédito imobiliário seja mais barato do que o acesso ao crédito para outras áreas. De que forma que se faz isso? Remunerando pouco aqueles que são proprietários do dinheiro. Então, o trabalhador que tem o dinheiro dele depositado na conta vinculada ao FGTS, ele vai ter o dinheiro dele muito pouco remunerado e até mesmo no decorrer da história, muitas vezes depreciado, em nome de preservar toda a estrutura do sistema imobiliário brasileiro. É mais ou menos esse o ponto. E aí, qual é o argumento? O argumento é o de que esse trabalhador, ele acaba que ele não vai ter um rendimento na sua conta, daquele que ele está depositado, mas ele também vai ser o maior beneficiado dos programas habitacionais. Então, ele que vai ter a linha de crédito mais barata, ele que vai ter acesso aos maiores subsídios nos programas habitacionais, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Então, acaba sendo uma via de mão dupla e, dessa forma, esse trabalhador ele acaba muitas vezes acessando a casa própria, coisa que ele não conseguiria se não existisse esse sistema por trás do FGTS, e isso acaba sendo algo que compensa para ele no final das contas. É essa a linha argumentativa. E, gente, foi muito interessante acompanhar os debates mesmo desse julgamento. Teve uma parte que me chamou muita atenção, que era o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, trazendo essa argumentação nesse sentido, e o ministro Luiz Roberto Barroso rebatendo. E aí o Flávio Dino disse com essas palavras para o ministro Barroso: Barroso, esse seu argumento de que seria muito importante repassar ao trabalhador
uma melhor correção, né, uma melhor taxa, é muito bom, um argumento muito socialista, ele disse. Mas nós temos que pensar na função social desse valor. Então, por mais que seja um argumento muito socialista, você repassar para o trabalhador o melhor rendimento possível desse valor, nós temos que pensar que há uma função social. Então, não é possível, nesse caso, fazer isso. Ele até diz, ia ser ótimo se a gente pudesse render aqui, por exemplo, 100% do CDI, que é o rendimento daquele dinheiro que fica ali na conta do Nubank, por exemplo, que equivale à Selic, ou um pouquinho menos do que a Selic. Mas, nesse caso, não é possível. Gente, pelo amor de Deus, tá? E esse argumento aqui de que foi muito socialista, esse argumento é do Flávio Dino, não é meu. Foi ali um argumento que ele levou para o Barroso e que eu estou trazendo para vocês como curiosidade. Não estou nem aí para debate sobre o que é socialismo e o que não é, tá? Eu só estou aqui repassando porque eu achei um debate interessante, tá bom? Mas aí, basicamente, ficou-se ali entre essas duas posições. E aí, o que fazemos? Se determinarmos o reajuste desses valores depositados, inclusive com pagamento do retroativo para todo mundo, o impacto em 6 anos é de 19,9 bilhões. Caso determinemos aqui a correção pelo mesmo critério da poupança, e se for pelo IPCA, 8,6 bilhões em 4 anos. Então, um valor aqui muito significativo. Efeito prático, vamos colocar em maus lençóis todo o mercado imobiliário brasileiro. Efeito prático, problemas econômicos, problemas no mercado imobiliário. E aí, qual é a solução? Aí, gente, o que acontece? Lá no dia 3/4 de 2014, a AGU e as 4 maiores centrais sindicais do país, eles chegaram ali num acordo no sentido de que o fundo gestor do FGTS, ele ia garantir que a atualização nunca fosse inferior pelo menos ao IPCA. Para quê? Para garantir que pelo menos o trabalhador não esteja perdendo dinheiro, porque o IPCA é inflação, né? Então, menos do que isso, o dinheiro dele está diminuindo mês a mês, a verdade é essa. E aí o STF partiu desse acordo aí que foi feito para chancelar uma decisão no sentido de que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS vai seguir aquilo que está na lei, TR mais 3% ao ano, mais distribuição dos resultados, mas no mínimo vai ter que ser o IPCA. E no mês que não alcançar o IPCA, aí o Conselho Curador do Fundo vai ter que achar uma forma, de remunerar no mínimo igual ao IPCA. E dali para trás, professor, como é que fica? Alguém vai receber algum realzinho de retroativo? Vai? Vai não. Nenhum realzinho de retroativo, isso é daqui para frente. Então, se você entrou com alguma ação para aquele tio pedindo essa correção do FGTS, que pena, mas não vai vir nenhum realzinho que seja de retroativo. Então, gente, fica a pergunta, o que você achou dessa decisão? Qual argumento faz mais sentido? O argumento no sentido de que é necessário, de fato, preservar esse sistema imobiliário, mesmo que o trabalhador não tenha um rendimento tão bom do seu FGTS, ou o correto seria uma solução de outra forma, de que o trabalhador tivesse ali um rendimento melhor, mesmo que para isso ele não contribuísse tanto assim para esse sistema financeiro imobiliário. E aí fica a pergunta, o que você pensa? Me conta aí nos comentários. O destaque ficou da seguinte forma: o FGTS, por ter uma função social a cumprir, está sujeito a critérios diferenciados do mercado financeiro em geral, de modo que o índice oficial da inflação, IPCA, deve ser a referência mínima para a correção dos saldos dos depósitos realizados nas contas a ele vinculadas, a fim de garantir a manutenção do poder aquisitivo do trabalhador. Próximo julgado de hoje, inserido na Constituição Federal, destaca da seguinte forma: é inconstitucional, por criar sanção de caráter perpétuo, norma que, sem estipular prazo para o término da proibição, impede militares estaduais afastados pela prática de falta grave de prestarem concurso público para provimento de cargo, emprego ou função da administração pública direta ou indireta. Então, gente, aqui temos basicamente uma vedação à pena de caráter perpétuo, conforme o artigo 5º,
inciso 62, a linha B da Constituição Federal. Qual foi a lei aqui? Lei Complementar 49 de 2003 do Estado de Pernambuco. Essa lei previu que o militar do Estado afastado pela prática de falta grave não poderia participar de concurso público para provimento de qualquer cargo. Por que prazo? A lei não diz qual prazo. E aí, o que a gente faz com essa lei? O STF adotou a seguinte solução. A lei não traz um prazo? Tá bom, a gente pega o prazo lá da Lei 8.112, que é um prazo de 5 anos, que é aplicado, a Lei 8.112, aos servidores públicos federais, e aí tudo certo. Cometeu falta grave, policial, militar, ele não vai poder prestar concurso público por 5 anos. Agora, essa é uma solução provisória, Então, se determinou que a Assembleia Legislativa e o governador do estado de Pernambuco sejam comunicados da decisão para que eles tomem a medida que entenda pertinente. Então, aí, se quiserem editar uma nova lei prevendo um prazo diferente, uma situação diferente, aí tudo bem. É possível que não dá para ser um prazo perpétuo. Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional por criar a sanção de caráter perpétuo, norma que, sem estipular prazo para o término da proibição, impede militares estaduais afastados pela prática de falta grave de prestarem concurso público para provimento de cargo, emprego ou função na administração pública direta ou indireta local. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei 974 de 95, Lei das Concessões e Permissões. E, gente, o destaque aqui é muito grande. Então, vou fazendo assim, eu vou explicando. E aí, a cada explicação, eu leio o destaque referente àquele ponto do julgado, tá? Porque senão vai ficar muito longo, enfim, cansativo. Então, vamos assim, que eu acho que vai mais direto ao ponto, tá? O tema aqui trata sobre os portos secos. E o que é um porto seco? Basicamente, são locais onde se realiza o processo de despacho aduaneiro de mercadorias e bagagens. Então, são alfândegas, digamos assim. Só que são alfândegas que estão em uma zona chamada de zona secundária, porque a zona primária são os portos e aeroportos, e a zona secundária é onde estão esses tais portos secos. Então, por exemplo, temos o Porto Seco de São Paulo, Porto Seco de Foz do Iguaçu, de Anápolis, de Uruguaiana, de Belo Horizonte. Então, são locais estratégicos. Então, por exemplo, lá em Anápolis, Anápolis é uma cidade que fica entre Goiânia e Brasília, há um porto seco, que é um corredor de exportação da região centro-oeste, especialmente do agronegócio e das indústrias locais. Em Uruguaiana, fica ali perto da fronteira com a Argentina, então é um local muito estratégico também para essa saída de mercadorias para a Argentina. Então pronto, é basicamente isso. Qual o contexto da ação? O problema aqui é que a Lei número 10.684 de 2023, ela alterou a Lei 974 de 95, que trata de concessões e permissões, trazendo basicamente que essa concessão ou permissão de porto seco seria de 25 anos, podendo ser prorrogado por mais 10 anos, então até 35 anos. E aí, o que a PGR entendeu? Entendeu que havia aí um prazo exacerbado, que 35 anos, então, era muito tempo, feria a moralidade, a razoabilidade, na medida em que era muito tempo sem haver uma nova competição, uma nova licitação, e que isso ainda se tornava pior em uma situação em que essa renovação fosse automática. E aí, o que o STF decidiu? Aí, como eu disse, vamos por partes, porque foi bastante coisa. Primeiro ponto, esse prazo, 25 anos mais 10 anos, ele é constitucional? Resposta, ele é constitucional, mas deve ser visto como um limite. Então, não é que essa concessão ou permissão vai ser sempre de 25 anos prorrogado por mais 10. Isso aqui é o máximo. E aí, gente, então como é que ficou o destaque? É constitucional, por ser razoável e proporcional. O prazo de 25 anos, prorrogável por até 10 anos, para outorgar a particulares de concessão e de permissão de serviços e das obras públicas dos portos secos. Todavia,
esses períodos devem ser compreendidos como prazos máximos, na medida em que é vedado ao legislador fixar uma duração contratual aplicável de forma invariável e inflexível a toda e qualquer concessão e permissão. Ou seja, o prazo é constitucional, isso aqui é um prazo máximo, muitas vezes a complexidade aqui do contrato vai exigir um prazo alongado, então, em alguma situação concreta, é perfeitamente possível ser 25 anos mais 10. Mas isso aqui não vai ser a regra, isso aqui é tão somente um teto. Segundo ponto, existiam algumas concessões, especialmente mais antigas, que sequer tinham sido precedidas de licitação. Aí essas daí tem como salvar? É possível que essas daí, por exemplo, sejam prorrogadas ainda por mais 10 anos, mesmo que elas não tenham sido sequer precedidas de licitação? Não tem salvação para isso, tá? Então não dá para prorrogar essa concessão em hipótese alguma. Então, como é que ficou o segundo destaque? É inconstitucional por ferir a regra da obrigatoriedade de prévia licitação a prorrogação da vigência dos contratos de concessão e de permissão dos portos secos, cujas outorgas iniciais não foram antecedidas de procedimento licitatório. E agora, o último ponto. Qual o último ponto? É possível que essa prorrogação por mais 10 anos seja automática? Como é que funcionaria essa prorrogação? Gente, não pode ser automática, tá? E aqui há alguns requisitos. Então, como é que seria essa prorrogação? Devem estar presentes os seguintes requisitos. Tem que ter uma lei autorizando, tem que ter interesse público na continuidade, devidamente averiguado e justificado pelo gestor, tem que haver uma anuência do contrato e tem que haver uma formalização em aditivo contratual. Então, não é possível que o contrato de concessão ele simplesmente traga uma situação em que são 25 anos mais 10, acabou os 25, prorroga mesmo, são 10 anos mais 5, acabou os 10 anos, prorroga por mais 5. Não pode ser automático. Então, chegou perto do período da renovação, da possibilidade de renovação, melhor dizendo, tem que verificar se há motivo para esse contrato ser efetivamente prorrogado, e isso tem que ser formalizado através de aditivo contratual. Então, como é que ficou o último destaque? Ainda que a outorga inicial seja precedida de licitação, é inconstitucional a prorrogação direta e automática, por força de lei, da vigência dos contratos de concessão ou de permissão dos portos secos. Antes de seguir em frente, gente, um convite muito especial. Se você está gostando desse conteúdo, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, que é nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura. Tudo que você precisa para organizar seus estudos de lei seca e jurisprudência através de um material que é toda semana atualizado por esses mesmos informativos que eu comento em formato de áudio. E além disso, planos de leitura que te permitem continuidade de estudo. Um estudo organizado de lei seca e jurisprudência pode ser o que está faltando para você finalmente conseguir elevar seu patamar nas provas e conseguir essa tão sonhada aprovação. Então vem, gente, vem fazer parte do Clube da Lei que eu te aguardo. O valor é bastante acessível, então vem fazer parte. E o último convite, vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada. Nós transformamos aquele seu TCC, sua monografia em um livro, com ISBN emitido junto à Câmara Brasileira do Livro. Então, com tudo certinho para você ter a maior chance possível de conseguir utilizar essa publicação como título na sua prova de concurso. Então, vem publicar com a gente. E sem mais delongas, o último julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: a mudança de jurisprudência é motivo ensejador para a excepcional modulação dos efeitos da decisão que fixou a tese referente ao tema 985 da repercussão geral, de modo que, anteriormente à data do seu julgado, no ano de 2020, devem ser mantidos apenas os pagamentos já efetuados pelas empresas e não questionados judicialmente. Então vamos entender.
O que é essa tese de repercussão geral, tema 985? Qual o teor dessa tese? O teor é o seguinte: é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título do terço constitucional de férias. Então, quando a pessoa tira férias, ela recebe 1/3 a mais do salário para quê? Para ter uma graninha extra para gastar naquelas férias, com o lazer dela. Então é para isso que serve esse tal desse terço de férias. Mas aí, gente, depois que a pessoa se aposenta, né, vamos pensar assim, ela não tira mais férias. Então ela não vai mais receber terço de férias, né? E aí vem a pergunta: sobre esse terço constitucional de férias, deve incidir contribuição previdenciária? O tema de repercussão geral 985 diz que sim, em decisão publicada em 15 de nove de 2020. Acontece que antes dessa decisão, existia jurisprudência qualificada do STJ dizendo que não era cabível. Então, tínhamos o tema repetitivo 479 do STJ. A importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza indenizatória / compensatória e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária a cargo da empresa. Então, o argumento central aqui, para não caber a incidência dessa contribuição previdenciária, é exatamente o de que é uma verba de natureza indenizatória ou compensatória. E aí tínhamos uma jurisprudência qualificada, dominante, no sentido de que não incidia. As empresas, então, não pagavam essa contribuição. Vem um belo dia, o STF diz, não, incide sim. E aí, a partir de 2020, muda drasticamente a jurisprudência e não modula efeito. Segurança jurídica foi de arrasta, né? Foi de lalau, já era. E aí, o que acontece? Agora o STF finalmente resolve, pelo menos, modular os efeitos dessa decisão. Ainda que seja uma decisão muito questionável, é isso que está vendo agora, incide aqui a contribuição, mas pelo menos se modula efeitos. Então diz, olha, a partir de 15 de nove de 2020 vai ser devido, mas aquilo que ficou para trás, com um detalhe. Se alguém já tiver sido cobrado e já pagou, já era, tá? Já pagou, já era. Não tem mais jeito, não recebe de volta. Mas se você não pagou ainda, então nesse caso fica por isso mesmo. É o tipo de decisão meio absurda, né, gente? Quem já pagou, já perdeu. E aí quem não pagou, não precisa pagar, mas daqui para frente precisa. Enfim, vamos lá. Como é que ficou o destaque? A mudança da jurisprudência é motivo ensejador para a excepcional modulação dos efeitos da decisão que fixou a tese referente ao tema 985 da repercussão geral, de modo que, anteriormente à data de seu julgamento, no ano de 2020, devem ser mantidos apenas os pagamentos já efetuados pelas empresas e não questionados judicialmente. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Vou fazer aquele pedido muito especial. Gostou? Deixa aí um gostei por onde quer que você esteja nos ouvindo. Compartilha. Coloca lá nos seus stories, na sua rede social preferida, mostrando que está nos ouvindo e nos marca. Envie esse episódio lá naquele grupo de concurseiro que você faz parte. Envia nem que seja no grupo da família, ajuda demais, gente. Ajuda muito mesmo. Quero muito fazer crescer esse projeto e para isso eu conto muito com a sua colaboração e apoio. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Por hoje foi isso e até a próxima.